Fala, aluninha querido do meu coração, vamos fazer um exercício da Federal. Nesse exercício da Federal, ele traz uma indicação lá de matriz e cobra bastante coisa ali que dá para retomar algumas situações trabalhadas assim, que cobram bastante, que vem sendo trabalhado aí de matriz. Mas dá uma olhadinha comigo aí na questão, vamos ver junto, né, item por item. Eu vou trazer para você o como resolver, vou trazer a ideia do que está certo, vou mostrar para você por que está errado e a gente consegue resolver juntos essa questão aí. Dá uma olhadinha. Lá da Federal, né, ele deu uma matriz A, que lindo, na matriz A ele colocou um seno de X ali, né, que já dá um arrepio, né, mas é bem bacana, você vai ver que é bacana trabalhar com essa questão. E na matriz B ali com os elementos 0, 1, menos 1 e 0. E ele quer saber o que é correto, né, em relação a as informações que estão indicadas ali embaixo. No item 1, item 2, item 4 e item 8, eu vou fazer um por um com você. A gente vai ler junto, vamos resolver passo a passo, e daí eu vou dizer o que está certo e o que está errado, por que está errado também, beleza? Primeiro vamos fazer o item 1, né? O item 1 está dizendo ali que o determinante de A nunca é negativo, qualquer que seja o valor de X. Então assim, já está tudo resolvido aí para você, acompanha aí na tela, né? Para calcular o determinante de uma matriz, lembra lá que quando a gente calcula o determinante de uma matriz, a gente tem que trabalhar. Quando é uma matriz de ordem 3 para mais, tem um recurso. Nesse caso, é uma matriz de ordem 2, né? Tem duas linhas e duas colunas a matriz A. Beleza? Veja que eu representei ali entre barras verticais, né? Para deixar indicado para você que é um determinante. Ok. Quando é uma matriz de ordem 2, basta você fazer o produto dos elementos da diagonal principal, que está nessa setinha azul aí, indicado para você, e subtrair desses caras aí o produto dos elementos da diagonal secundária, que está na setinha vermelha. Beleza? Se você fizer lá na diagonal principal, seno de x vezes seno de oposto do seno de x, vai dar menos seno ao quadrado de x. Beleza? Está indicado de azul ali para você. Na diagonal secundária, que está indicado na setinha vermelha, você vai fazer lá 1 vezes menos 1. Dá menos 1. Beleza, então o que é o determinante sempre mesmo? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Ok, diagonal principal menos seno ao quadrado de x. E aí, cuidado, né? Presta atenção aqui em mim um pouquinho. É diagonal principal menos a diagonal secundária. Não esquece, não é porque já tem o menos, né? Indicando a operação lá, diagonal principal menos secundária, que você vai simplesmente ignorar esse sinalzinho da diagonal secundária. Olha na tela aí de novo, veja, ó, diagonal principal menos seno ao quadrado de x, menos, que é a indicação da subtração, com a diagonal secundária, que o produto deu menos 1. Não esquece que menos com menos ali, como a gente está falando de um produto, vai dar mais, né? Então ficou o quê? Como resultado, 1 positivo e o seno ao quadrado de x continua negativo. Ou seja, o determinante da matriz A é 1 menos seno ao quadrado de x. Aí você vai ficar pensando, né? Olha aqui para mim. E o que eu vou fazer com isso, né? Lembra da pergunta dele, ele está falando que o determinante da matriz A nunca é negativo. Aí você vai ter que lembrar lá da relação fundamental da trigonometria, que nós temos ali na segunda coluna, dá uma olhadinha na tela, olha lá, que linda aquela relação, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se você deixar o cosseno ao quadrado de x no lado esquerdo da igualdade e jogar o seno ao quadrado de x para o outro lado da igualdade, né? Trabalhando ali com o princípio aditivo, você vai ter cosseno ao quadrado de x, vai chegar ao resultado de cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Olha que lindo, né? Até deixei uma setinha indicando para você. O determinante da matriz A, o resultado foi 1 menos seno ao quadrado de x. E se você isolar o cosseno ao quadrado de x na relação fundamental também, no outro lado da igualdade vai ter o quê? 1 menos seno ao quadrado de x. Ou seja, resumindo, o determinante dessa matriz A é cosseno ao quadrado de x. E como é cosseno ao quadrado de x, seja qual o valor que se joga ali, ele nunca vai ser negativo, devido a esse índice 2 aí indicado na potenciação ali. Beleza? Então o determinante de A nunca é negativo, qualquer que seja o valor de x? Sim, nunca será negativo, porque o determinante de A equivale a cosseno ao quadrado de x. O item 1 está correto, deixa marcadinho aí para você, vamos ver os próximos itens. No item 2 ele está falando que se eu fizer uma operação de subtração entre as matrizes A e B, vai dar o oposto, vai ter como resultado o oposto da matriz A. Lembre-se, né, o oposto da matriz A são os mesmos elementos da matriz A, só que com sinais trocados. Então eu relacionei para você na tela, olha só, peguei a matriz A, que tem lá seno de x, 1, menos 1 e menos seno de x, e fiz a subtração com a matriz B, que é determinada pelos elementos 0, 1, menos 1 e 0. Como é que a gente faz subtração? E isso serve para adição de matrizes também, presta atenção. Você só pode fazer operação de adição e subtração de matrizes se elas forem do mesmo tipo. O que é o mesmo tipo mesmo, Tatarinho? Tem que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Não precisa ser o mesmo, não precisa ser matriz quadrada como são as duas, mas tem que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Você vai relacionar um elemento de uma matriz de acordo com a sua posição, com a mesma posição
o elemento da outra matriz, e eu deixei indicado aí com cores para você, veja, o primeiro elemento ali, que tá o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, matriz A, estou relacionando com o primeiro elemento, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, matriz B, cadê amarelo? E eu fiz para os outros também, olha lá, o que está na primeira linha, segunda coluna, na matriz A que está de azul, com a primeira linha e segunda coluna da matriz B, que é o 1 também. De verde, na matriz A e na matriz B nós temos o mesmo valor, que é o menos 1, que está na posição da segunda linha, primeira coluna, e por último de roxo, quem está na segunda linha, segunda coluna de ambas as matrizes, menos seno de x na matriz A e 0 na matriz B. E nós vamos fazer subtração simples mesmo. Se você fizer a subtração lá de seno de x menos 0, vai dar seno de x, que está indicado aí para você na tela, de amarelo também. Lá na parte superior que estava fazendo a subtração de azul, lá 1 menos 1, vai dar 0, está indicado aí também na matriz resultante para você na tela. Na linha de baixo ali que tinha lá a segunda linha, a primeira coluna que está indicado de verde nas duas matrizes, cuidado com o sinalzinho, né? Menos 1 da matriz A, menos o menos 1 da matriz B. O oposto do menos 1 é mais 1, fica menos 1 mais 1 é 0, por isso que está indicado na matriz ali embaixo para você que está de verde. E por último eu tenho lá menos seno de x menos 0, a operação entre as matrizes, entre os elementos da matriz A e B, que deu menos seno de x como resultado também. Ele está falando que isso é igual ao oposto da matriz A, e não é, né? Se fosse para fazer o oposto da matriz A, está indicado aí no lado para você, tinha que ser, os elementos tinham que ser menos seno de x, menos 1, 1 e seno de x. Então não deu certo. Esse item está incorreto, deixa de lado na hora de fazer o somatório, e esse não serve para nós. Vamos ver o próximo item, que é o item de número 4. Ele está dizendo assim no item número 4 que sempre que o valor de x, sempre que o valor de x está no intervalo aberto entre 0 e π sobre 2, a matriz tem inversa. Primeira coisa que eu quero lembrar com você é o que é essa situação de ter matriz inversa. Como é que eu sei se tem matriz inversa ou não? Basta calcular o determinante. Se calcula o determinante de matriz e o determinante for diferente de 0, ela admite inversa sim. Tá? Se o determinante for igual a 0, ela não admite inversa. Então a gente já calculou, né, o determinante da matriz A, a gente já viu lá que o determinante da matriz A tinha dado 1 menos seno ao quadrado de x, que relacionando com a relação fundamental da trigonometria, fica muito próximo, mas está ótimo. Eu tenho lá que o determinante da matriz A é igual ao cosseno ao quadrado de x. Porém, o cosseno ao quadrado de x pode ser 0 sim. Se você fizer lá no ciclo trigonométrico, o cosseno de π sobre 2, ele vai dar 0. O cosseno de 90 graus, ele vai dar 0. O que caracteriza como resultado correto esse item, né? Perceba que é um intervalo aberto, né? Se fosse um intervalo fechado, como eu indiquei ali embaixo para você, de 0 a π sobre 2, né, o π sobre 2, lembrando que é 90 graus, cosseno de 90 graus seria igual a 0, ok? Então veja, como o intervalo é aberto, o 0 e o π sobre 2 eles são nossa referência, mas eles não fazem parte do intervalo. Lembrando só para você que cosseno de 90 graus seria 0. Ele está falando que sempre que o valor de x está no intervalo aberto, a matriz A admite inversa. Para a matriz A admitir inversa, o determinante tem que ser diferente de 0. Isso não é 0 porque o intervalo é aberto, ok? Então esse item sim também está correto. E o último ele está falando que a matriz A vezes B é a transposta da matriz A. Então ele está falando de um produto de matrizes, e veja, sempre quando eu falo de produto de matrizes, eu acho bacana você dar um outro nome para esse matriz que vai ser o resultado desse produto. Eu chamei ele de matriz C, dá uma olhadinha ali embaixo para você. Ó. Eu pus lá que o produto entre as matrizes A e B vai ser a matriz C, lembrando que toda matriz tem um nome, que é a letra maiúscula do alfabeto, e os elementos que estão lá dentro, se a gente for representar genericamente, vai ser representado pela letra minúscula. Como é que eu posso fazer produto entre matrizes? Para fazer produto entre matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. É só neste caso que é possível fazer produto entre matrizes. Então, de novo, para fazer o produto entre duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da primeira matriz, da segunda matriz, e veja que dá certo, eu indiquei de laranja para você, ó. A matriz A, ela é do tipo 2 por 2, tem duas colunas, que é a mesma quantidade de linhas da segunda matriz. E a matriz resultante vai ser o que sobrou, né? A quantidade de linhas da primeira matriz com a quantidade de colunas da segunda matriz, eu vou indicar genericamente pela letra C minúscula, né? Esse C11, C12, C21 e C22 indica a posição dos elementos, primeira linha, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Ah, eu tenho preguiça, Tatarinha, eu não quero representar genericamente. Eu acho bacana para você se organizar.
Se você, por exemplo, ali, eu quero calcular qual vai ser o resultado, né, que é o valor que vai representar esse elemento que está na primeira linha, primeira coluna, eu vou fazer o produto dos elementos da primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B, que eu indiquei aí para você. Então eu vou pegar lá seno de x vezes 0, primeiro com primeiro, e o 1 vezes menos 1, segundo com segundo. Está ali indicado para você. E para eu descobrir, por exemplo, esse elemento aí da primeira linha, segunda coluna, C, 1, 2, eu vou pegar agora a primeira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Veja lá o que eu estou fazendo. Seno de x vezes 1 mais 1 vezes 0, ok? E segue essa mesma linha de raciocínio para os outros elementos também. Agora eu quero calcular qual é o resultado qual é o elemento, né, qual é o valor que vai representar esse elemento C21, segunda linha, primeira coluna. Veja que já deixei destacado para você ali a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Eu vou fazer um produto de acordo com as posições. Veja lá como é que ficou, menos 1 vezes 0, mais o oposto de seno de x vezes menos 1, beleza? E por último, eu tenho lá a segunda linha, segunda coluna, já destaquei para você também a segunda linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Como é que ficou lá? O primeiro com o primeiro, menos 1 vezes 1, e o segundo com o segundo, menos seno de x vezes 0. Eu tenho os resultados ali, e aí eu consigo escrever qual é a minha matriz, né? Formada pelos elementos menos 1, seno de x e menos 1. Está indicado para você, então, a matriz C. E ele está falando que o produto dessas duas matrizes, A e B, é a transposta da matriz A. Tem mais uma coisa para lembrar, o exercício é muito completo, é extenso, trabalhoso, mas a gente consegue revisar bastante coisa. Opa, matriz A, quais eram os elementos da matriz A? Seno de x, 1, menos 1 e menos seno de x. O que é transposta mesmo? Você troca de posição, linha com coluna, coluna com linha, tanto faz. Veja, o que era a primeira linha na matriz A virou primeira coluna na transposta de A. O que era a segunda linha na matriz A virou segunda coluna na transposta da matriz A. Não esquece do símbolo, né? Esse T minúsculo em cima do nome da matriz A significa que é a transposta da matriz A, e perceba que são diferentes, né? O que caracteriza como errado este item aí da Federal. Veja, ele queria saber quais eram os certos, questões 1 e 4, então o somatório dessa questão aí seria 5, ok? Valeu e até a próxima aula.